Olha, isso não acontece com frequência, mas as ações do Banco do Brasil estão caindo mais de 10% hoje, então eu parei tudo que eu estava fazendo aqui em Dubrovnik, na Croácia, porque o mercado enlouqueceu com a última divulgação de resultados do Banco do Brasil, com algumas linhas vindo bem abaixo do esperado, fazendo com que as suas ações despencassem. E aí muitos se perguntam, né? Será que é hora de aproveitar e vender logo antes que caia mais? Ou será que na verdade é hora de comprar, porque as ações ficaram mais baratas? Enfim, a gente decidiu gravar esse vídeo para te mostrar como é que foram os resultados do Banco do Brasil, por que ele veio muito abaixo do esperado, por que tem muita gente vendendo agora e como saber sempre quais ações comprar quando você tem uma estratégia muito clara de investimentos. Então presta muita atenção no que o meu sócio Felipe Almeida vai te contar daqui em diante. Já deixa o dedo no like, comenta se você tem Banco do Brasil e bora pro vídeo. Boa, beleza, vamos lá. E realmente eu tô gravando esse vídeo aqui no início da tarde de hoje e a queda segue em mais de 12%. Então o mercado abriu caindo forte e não se recuperou não. Então a impressão que se ficou é que o resultado realmente foi muito ruim. E como o Banco do Brasil divulgou resultados ontem, depois do pregão, na quinta-feira, 15/5, então fica muito claro que essa queda foi uma reação do mercado a esse último resultado solto. Então vamos dar uma olhada no próprio resultado pra gente tentar tirar algum insight aqui, né? Eu tô na apresentação de resultados do Banco do Brasil pra gente conseguir olhar isso junto. Beleza, e aqui na parte de lucro líquido ajustado, a gente já chega no principal insight que todo mundo falou. O primeiro TRI de 2025 foi de 7,4 bilhões de resultado, o que significa uma queda de 20% quando comparado com o mesmo período do ano passado, e também uma queda de 23% quando a gente olha somente para o final do ano passado, o quarto TRI. Então assim, queda expressiva aqui. E o mercado acabou reagindo muito mal porque a expectativa que se tinha, segundo a Bloomberg, era de 9 bilhões de reais. Então de 9 para 7,3, a gente tá falando aqui de uma diferença de 1,7 dividido por 9, isso veio 18, praticamente 19% abaixo do que o mercado esperava. E aí é natural, como o valor da empresa muitas vezes replica o lucro, a geração de caixa daquela própria empresa, ela cai na bolsa depois de um momento como esse. E como o mercado vive sempre de expectativa, né, o que está no preço na grande maioria das vezes é o que o mercado já assume como verdade que está para acontecer. Quando essa expectativa ela é confrontada com a realidade diferente, a gente vê esses movimentos bruscos. Assim como aconteceu com o próprio Banco Bradesco, que num dia só subiu 15, também nesse mês de maio. Então aqui foi um cenário diferente. O que aconteceu para esse lucro do Banco do Brasil ter sido tão afetado? Beleza, vamos olhar um pouco mais aqui a parte da divulgação de resultados. Aqui na parte de margem financeira, lembrando que a margem financeira num banco é a mesma coisa que uma receita de uma empresa qualquer. Quanto a empresa está colocando para dentro ali com as vendas, com a operação dela realmente. E aqui o que a gente vê é que também houve uma compressão dessa receita, dessa margem, tanto na comparação com o início do ano passado, quanto na comparação do final do ano. Quedas menos expressivas de 10% e 7%, mas ainda assim é uma queda. Então beleza, em termos de vendas, de entrega, de resultado ali, de receita realmente, a gente já vê alguma coisa mais negativa aqui. Mas a principal razão do resultado mais negativo do banco tá nesse slide aqui para vocês. Aqui a gente tem um pouco mais de detalhamento do custo de crédito do banco no primeiro TRI de 2025. Quando a gente destrincha esses valores que foram desenhados aqui, o que a gente vê é que essa parte azul clara são as despesas com PCLD de 2024 e a perda esperada em 2025. Essa PCLD aqui significa provisão para créditos de liquidação duvidosa. É basicamente um termo bonito para dizer que o banco está fazendo reservas ali para cobrir um possível rombo de pessoas físicas ou jurídicas que pegaram dinheiro emprestado e estão arriscando ali de não pagar de volta esse empréstimo. E o que a gente percebe é que a PCLD também vem aumentando quando a gente compara com o começo do ano passado, tanto quanto no final. Era uma cifra de 10 bilhões, agora passou dos 11. E aí, para gravar toda a situação, cada um dos bancos que a gente tem disponíveis no mercado, eles também têm um setor chamado de recuperação de crédito, que é o time deles ali focado somente em falar com as pessoas que estão inadimplentes com o banco e buscar formas de fazer negociação, de recuperar pelo menos uma parte daquele crédito que está sendo devido. Sendo que essa cifra também veio reduzindo. Foram 2 bilhões no primeiro TRI de 2024, ali no final do ano era 1,9 e agora foi de 1,3. Ou seja, o crédito que foi recuperado e colocado para dentro do banco novamente também foi menor. Quando a gente faz essa soma do PCLD menos a recuperação do crédito, a gente chega num custo de crédito total que teve uma alta de quase 19% do começo do ano passado para cá. E mesmo do final do ano passado, a gente vê uma alta de praticamente 10%. Ora, se o custo aumentou pra caramba, se as receitas aqui do banco, que basta a gente lembrar que um banco ganha muito mais dinheiro com operações de crédito, a principal receita de uma companhia financeira assim. E se o custo desse crédito aumentou, é natural que lá na última linha o lucro líquido vai ser diretamente afetado também. E agora aqui pra frente a gente encontra mais alguns números que corroboram todo esse resultado. A inadimplência do banco, que já era um problema pontual que a gente vinha observando desde o início do ano passado, ela continuou aumentando em
2024 inteiro. E nesse primeiro semestre, a inadimplência por mais de 90 dias, aqueles investidores que não pagam o que devem por mais de 3 meses, ela chegou a bater 3,86%, que é a maior cifra quando a comparação é feita com qualquer parte do ano passado. E quando a gente olha para a inadimplência de 30 dias, de curtíssimo prazo, essa também teve um aumento expressivo do ano passado para cá. Agora, quanto mais tempo uma pessoa física ou jurídica está inadimplente no banco, menor vai sendo a chance dela pagar aquele crédito. E aí, para gravar isso tudo, a cobertura do banco, ou seja, a quantidade de provisões que ele tem justamente para essa inadimplência crescente aqui, também foi reduzindo. Enquanto lá no início do ano passado ele tinha 196% de cobertura para os inadimplentes, hoje ele está com 184%, o que também aumenta a percepção de risco do mercado de que a provisão precisa aumentar ainda mais. E aí tudo isso resulta em reais no NPL, que é o que a gente chama no inglês lá de Non-Performing Loan, ou seja, a quantidade de dinheiro que foi emprestada pelo banco, mas não está performando, não está gerando resultado ali para o banco, já que ela está inadimplente. O NPL do Banco do Brasil também teve um aumento significativo, saindo de 9,5 bi para 14,2 bi no começo desse ano. O fato é que com a inadimplência batendo quase 3,9 nesse momento para 90 dias, essa cifra também já fica superior à média atual do sistema financeiro nacional, que está em 3,2, o que também deixa mais um alerta amarelo ali para o banco. Inclusive, muita gente já começou a comparar ele com o Bradesco, que é outro banco que passou por muitas dificuldades com inadimplência e crédito nos últimos anos também. Ah, Felipe, então quer dizer que a maioria dos clientes do banco não estão pagando o que devem ali? E a resposta é mais ou menos, porque tem um setor específico dos clientes do banco que está puxando bastante essa inadimplência para cima, que é o setor agro, com aumentos de inadimplência extremamente relevantes. Quando a gente olha para março de 2024 e compara com março de 2025, a inadimplência de 90 dias quase triplicou, o que também aconteceu com a inadimplência de 30 dias. E toda essa história do Banco do Brasil com o risco de inadimplência do agro já era algo que a gente vinha tratando aqui nos vídeos recentes aqui do canal sobre Banco do Brasil. Afinal de contas, foi um setor que sofreu desafios ali em 2024 que atrapalharam bastante as receitas, desde os desafios climáticos e do aumento de produção, as chuvas excessivas no Rio Grande do Sul e as secas severas que a gente viu acompanhadas de queimadas no norte, prejudicaram a venda de safras. Sem falar nos custos de produção e preço das commodities, que fez com que insumos como fertilizantes e outras coisas que o setor agro precisa para operar pressionasse bastante a lucratividade dos produtores. Então, se o agro teve um ano muito ruim, com performance muito ruim, é muito difícil pagar o empréstimo, o Banco do Brasil sofre num momento como esse. Inclusive, todo esse resultado fez com que o Banco do Brasil revisasse o guidance deles para 2025, ou seja, o que se espera dos números do banco para esse ano. Fazia muito tempo que o Banco do Brasil não fazia isso, mas o fato é que o lucro líquido ajustado, que era esperado de ficar em 37 e 41 bi para superar até o ano passado, na verdade agora entrou em revisão. A mesma coisa aconteceu com a margem e também com o custo de crédito, que todas essas cifras agora entraram para revisão pelo banco. Bom, vamos ver o que é que vai sair nesse guidance aqui. Em todos os últimos anos o banco conseguiu cumprir esse guidance quando chegava no final do exercício ali. Agora, vendo tudo isso, será que o Banco do Brasil então realmente não é mais uma boa oportunidade para esse momento, uma vez que o setor agro ainda está enfrentando as dificuldades que eles vinham enfrentando no ano passado? Será que esse lucro menor já é motivo para os investidores terem um pouco mais de cautela com esse ativo? Bom, foi exatamente isso que muita gente fez aqui, ó. O Banco do Brasil frustra mercado, analistas rebaixam a ação e esperam um dia ruim, e eles acertaram nisso. E aí corta para alguns comentários desses analistas, né? O JP Morgan comentou que não tem certeza se esse panorama vai melhorar ou piorar, passar mais tempo desse jeito. E aí começou a ficar um pouco mais cauteloso e rebaixou a recomendação do banco. A Genial Investimentos foi na mesma linha. Revisou a recomendação de compra para manutenção, além de reduzir o preço-alvo de R$40 para R$31. A gente tá falando de praticamente 25% de queda aqui no preço-alvo do ativo. Agora, sabe o que é mais maluco nisso aqui quando eu começo a observar? Há menos de uma semana atrás, eu mostrei isso para vocês aqui no canal também, tinham muitos analistas fazendo uma baita projeção de alta para o Banco do Brasil, dizendo que ele poderia saltar quase 50% até o final de 2025. O que a gente estava vendo no começo desse ano, na verdade, era uma elevação do preço-alvo de 37 para R$41. Ou seja, se o preço da ação pode chegar a 41, mesmo se a gente pega a cotação atual hoje, depois da queda, ora, se o Banco do Brasil saísse de 25,8 para R$41 por ação, a gente está falando de um aumento de R$15, que quando a gente divide isso por 25,80, que seria o preço disponível para comprar hoje, a gente está falando de uma alta no valor de hoje de quase 60%, na verdade, nesse preço-alvo da semana passada. E claro, a visão era muito baseada num crescimento de lucro líquido aqui no começo de 2025 de 4%, o que não aconteceu. Mas outro argumento forte também é que quando a Selic está mais alta, é natural que o Banco do Brasil, por exemplo, se beneficie muito. Isso porque praticamente 40% dos recursos do banco provém de caderneta de poupança e
depósitos judiciais. Esse dinheiro que está nessas aplicações, eles rendem 6% ao ano para quem está investindo. Ou seja, com a Selic quase a 15, o banco consegue ter uma remuneração muito mais alta no crédito, no dinheiro que ele empresta, enquanto que na outra ponta ele está pagando os 6% aqui para essa parte do recurso. Essa diferença do crédito, chamada de spread bancário, é muito positiva para o caso do Banco do Brasil, enquanto a Selic está alta. E aí, óbvio, apontaram ali o ROI do Banco do Brasil, que é superior a 20%, mudou agora depois desse resultado para baixar para quase 12%. O preço sobre lucro do banco estava na casa de 6,3%. Nesse momento já bate a casa dos 7,74%, já que o preço ainda não se ajustou, mas o lucro se ajustou. Só que, na minha leitura, por que existia otimismo no Banco do Brasil há algumas semanas, um mês atrás? Ora, quando a gente olhava até o dia de hoje, o resultado dos últimos 6 meses do Banco do Brasil era uma alta para as ações de quase 18%, já considerando dividendos. Ou seja, no momento de alta, a confiança para recomendar compra no empresa é muito maior. Por isso que antes do resultado de ontem do Banco do Brasil, a maioria dos analistas ainda via compra para essa empresa. Logo depois do resultado, a gente já mostrou aqui, vimos vários deles mudando de opinião. E eu imagino que isso aqui ainda vai piorar um pouco mais as recomendações de compra daqui para frente. Então, quando a ação está subindo, a recomendação de compra vem com muito mais facilidade. Na hora que a ação passa por uma dificuldade, a recomendação de venda ou de manutenção vem com muito mais facilidade também. Isso aqui me lembra um estudo muito famoso desenvolvido por algumas universidades federais aqui do Brasil, mostrando a presença de otimismos e vieses de seleção de ações por analistas profissionais aqui no mercado. O que esse estudo aqui concluiu? Ele começou a entender que existiam presenças de vieses emocionais nas recomendações de compra ou de venda dos analistas profissionais, principalmente naqueles que sempre buscam incorporar as previsões de futuro elaboradas pelos analistas. Ou seja, ficou comprovado que ficar assumindo projeções de futuro tende a trazer uma performance negativa nos investimentos. Já esse outro estudo aqui da Universidade de Maringá conseguiu descobrir, com base em algumas pesquisas, que em períodos de menor incerteza, os analistas tendem a ser mais otimistas. Ou seja, quando o mercado tá bom pra caramba, é muito fácil recomendar a compra e projetar que tudo vai continuar dando muito bom para a empresa. Em compensação, em períodos de maior incerteza, os analistas tendem a ser mais conservadores ou até mesmo pessimistas. Ou seja, no momento em que tá tudo mais feio, mais opaco na visão de uma empresa assim, é muito natural que a recomendação que vem é de venda. Isso por si só já comprova uma presença de vieses, o que naturalmente vai levar os investidores a comprarem as ações quando elas estão caras demais e venderem quando elas estão baratas, perdendo dinheiro nesse processo. Ora, então aqui a gente já começa a entender que ficar tentando projetar o futuro, entender o que é que vai acontecer nos próximos meses para tomar uma decisão de investimentos não é um caminho muito bom. Não só os analistas do Brasil, mas as principais ferramentas do mercado, elas têm errado drasticamente todas as projeções de futuro que elas fizeram no último ano. O próprio mercado errou 95% das vezes. Entenda, isso aqui não é nenhum recado contra os analistas de valores imobiliários do Brasil. Eu tenho certificação de analista. O grande ponto aqui é que não dá simplesmente para a gente confiar na projeção de futuro de nenhum ser humano na hora de tomar uma decisão de investimentos. E não porque essas pessoas são más profissionais, mas porque nós, seres humanos, somos muito ruins em tentar adivinhar o futuro. E é por isso que aqui no clube a gente gosta de investir totalmente com base em estratégias sistemáticas, que se baseiam 100% em números que já existem, sem precisar ficar adivinhando o que vem pela frente, para tomar toda e qualquer decisão de investimentos, para sempre saber qual ativo comprar. Isso por si só já tira completamente a presença de vieses emocionais, uma vez que você se força a ser racional. E foi justamente essa filosofia de investimentos que permitiu com que a gente alcançasse mais de 4 bilhões de reais de consultoria de gestão e, inclusive, conquistar esses prêmios aqui, ó, das principais corretoras do Brasil, tanto a XP Investimentos quanto do BTG, certificando que nós aqui do Clube do Valor somos a maior consultoria de investimentos fora do eixo Rio-São Paulo. Tô te falando tudo isso porque se você quiser a nossa ajuda diretamente para olhar para a tua carteira de investimentos de forma totalmente individual, considerando o teu contexto patrimonial, os teus objetivos financeiros, o teu contexto familiar, e para que com base em filosofias comprovadas de investimentos a gente te mostre um plano estratégico de como é que você pode investir melhor, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita conosco aqui do clube. É totalmente gratuito de verdade. Essa sala que eu tô, inclusive, é nos nossos principais escritórios e boa parte das pessoas que fazem análise de carteira com a gente vem exatamente aqui onde eu tô. A única coisa que você precisa fazer para participar e se inscrever numa sessão como essa é ler esse QR Code que vai aparecer aqui ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, a gente falou aqui pessimismo, otimismo. Eu te pergunto agora, o que é que você tá achando do Banco do Brasil nesse momento? Me conta aqui sinceramente que eu quero te ouvir. Uma queda forte veio, uma narrativa de uma empresa que sempre foi muito positiva, agora ficou um pouco mais negativa. O que é que você como investidor precisa saber aqui? Ora, o principal processo é que você
você consiga de verdade separar a tua parte racional da tua parte emocional nesse momento. A única forma de fazer isso é ter uma estratégia realmente clara, que não deixe nenhum aspecto subjetivo do que é que você está achando, dos resultados da empresa, do que é que o presidente falou, mas sim que se baseie em números, dados concretos que você possa medir. E quando a gente fala de Banco do Brasil, normalmente as pessoas investem nessa empresa procurando um bom fluxo de dividendos. Ou seja, para entender se os fundamentos, os critérios dessa empresa continuam impecáveis em relação a uma estratégia, vamos dar uma olhada em como é montada a estratégia máquina de dividendos, que foi a estratégia com esse foco que a gente montou aqui no clube. Essa que tem esses critérios na tua tela, exige que a liquidez das ações seja de pelo menos 3 milhões de reais. O lucro que precisa ser positivo atualmente, isso foi, o lucro caiu no Banco do Brasil, mas ele segue positivo nesse último trimestre. O lucro das empresas que precisam ser crescentes nos últimos 3 anos fechados. Então perceba que aqui a gente já alonga um pouco mais o tempo para entender como é que essa empresa vem performando. A empresa precisa estar com limites de payout muito saudáveis. Ela não pode estar distribuindo muito mais nem muito menos do que o seu lucro. A empresa não pode estar entre as mais voláteis da bolsa e, obviamente, ela precisa estar com uma alta distribuição de dividendos nos últimos 3 anos. Bom, esses critérios aqui formam a máquina de dividendos, mostram sempre pra gente quais são as 10 empresas que mais pagam dividendos de forma consistente e com confiança na bolsa. E o mais legal é que quando a gente pega essa forma de investir e olha como é que ela performou no passado, nos últimos pouco mais de 20 anos, ela teve uma performance 4 vezes acima do que rendeu o Ibovespa. Ah, Felipe, eu quero entender se essa estratégia é para mim, eu quero entender como aplicar isso na minha carteira. Se esse for o teu caso, eu preciso te convidar para uma aula gratuita que o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador aqui do clube, vai te dar na próxima terça-feira. Lá ele vai te mostrar as 3 alterações que você precisa fazer na tua carteira de investimentos para chegar até dobrar o potencial de retorno da tua carteira. Para você participar é totalmente gratuito, é só clicar no segundo link da descrição do vídeo. Beleza, então pegando a máquina de dividendos e olhando para o Banco do Brasil hoje, sem viés, sem resultado de curtíssimo prazo, o que a gente tem é o lucro da empresa, ele vem sendo crescente sim nos últimos anos. Inclusive no final de 2024 ele bateu o recorde com quase 38 bi. Ora, isso aqui já passa num dos principais critérios da máquina de dividendos. E pensa comigo, se o dividendo de uma empresa vem do lucro e se essa empresa vem conseguindo manter e aumentar os seus lucros ao longo dos últimos 3, 5, 10 anos, isso deixa um ótimo recado para você que pelo menos o pagamento dela vai continuar sendo consistente. Sem contar no payout aqui da empresa que está em cerca de 56%, também uma distribuição saudável. E por isso tudo, a gente vê uma cifra de dividendos bem crescente também, saindo da casa dos 40 centavos por ação para mais de R$ 2,50 por ação. Um aumento de quase 7 vezes o dividendo distribuído. E é por causa desse contexto inteiro que nesse momento o Banco do Brasil está sim entre as 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa. Ou seja, quem estivesse montando uma estratégia de dividendos agora, com base nesses critérios, poderia confiar nas ações do banco. Percebe a diferença que a gente tem agora do começo do vídeo para o final do vídeo? Onde a gente avaliou narrativas e depois uma estratégia clara? Onde a gente separou emoção da razão? Esse é o processo que, testando e olhando para o passado, sempre funcionou na hora de investir. Agora, isso quer dizer que o Banco do Brasil vai estar sempre dentro da estratégia máquina de dividendos? A resposta é claro que não. Basta ele ter um ano muito ruim, com um lucro muito ruim e perder o critério de lucro crescente nos últimos 3 anos, que ele vai simplesmente sair da estratégia e no período de rebalanceamento, quem segue uma estratégia clara como essa vai encontrar uma outra oportunidade para investir melhor. Tudo em nome da racionalidade, da estratégia e não de um ativo específico que você se apega emocionalmente. Dito tudo isso, eu quero ouvir de você o que é que você achou desse vídeo. O conteúdo fez sentido? Agregou na tua vida? Me conta aqui nos comentários que eu quero ler o que vocês estão dizendo. Agora, se você quer aprender a montar uma carteira de investimentos, mesmo que você esteja começando do zero, aí eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui que a gente contou tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.